Boa tarde, pessoal. Sou do 8º ano, vou integrar o Colégio Curso de Araruna. Sou Luiz Carlos, professor de História. Vamos agora iniciar o segundo bimestre, né? Falando sobre as ideias iluministas na América, certo? Lembrando que o iluminismo ele acontece lá na Europa, lá na França, né? É um movimento intelectual, científico, liberal, liberdade política, liberdade econômica, que queria derrubar o poder dos reis absolutistas, certo? E como é que essas ideias elas chegam na América, como é que elas chegam no Brasil, né? O Brasil não tinha universidades, tá? Com isso a elite, né, colonial brasileira mandava seus filhos irem estudar na Europa, principalmente em Portugal, estudando, cursando direito e cursando também medicina lá na França. França, berço dessas ideias iluministas, né, onde aconteceu. A partir desses estudos, né, dos filhos dessa elite que iam para a Europa, as ideias iluministas eram trazidas não só para o Brasil, como também para a América, certo? Então, eles traziam consigo um sentimento de indignação desses governos absolutistas e queriam, desta forma, derrubá-los, retirá-los do poder. Lembrando, né, que essas revoltas, né, tanto a Conjuração Mineira como esses movimentos, né, baiano, Conjuração Baiana, Conjuração Mineira, vão ser separatistas, né, vão ser revoltas separatistas, embora não tenham acontecido de fato, né, principalmente a Conjuração Mineira, mas eles queriam uma separação, né, eles queriam a separação do Brasil ou de Minas Gerais ou da Bahia, por exemplo, certo? Então, a gente viu as revoltas nativistas, né, lá na sociedade açucareira, vai ter revoltas nativistas também na sociedade mineira, mas aqui essas duas revoltas que vamos discutir, né, nesse capítulo, Conjuração Mineira e Baiana, são revoltas separatistas, porque tinham o ideal de separar, de criar uma república, ter uma constituição, certo? E aí chegamos à Conjuração Mineira, né? Quais foram as causas? Né? Aumento de impostos, tá? Principalmente a derrama foi o fator determinante para para que houvesse essa conspiração, para que houvesse essa conjuração, né, essa discussão em torno da separação de Minas, né, não só de Portugal, como também do Brasil. Então, tinha também outros impostos, como, por exemplo, a captação, né, o quinto, né, o imposto anual, tá certo? E a derrama era o seguinte, né, como o ouro estava, era 100 anos de exploração, de extração, de exploração do ouro, então o ouro estava com indícios de decadência. Então, quem tinha, né, quem fazia a extração do ouro, não estava conseguindo pagar todos os impostos, né? Era muitos impostos, muita fiscalização, então não estavam conseguindo, tá? Como estavam vendo essa diminuição, a coroa portuguesa aumentava os impostos e criou esse imposto de derrama, que seria o quê? O valor total de todos os impostos atrasados, então você teria que pagar de uma vez, né? Era um imposto que era, quando era cobrado, né, tinha invasão de casas, era um imposto muito violento, certo? Então, o fator determinante, né, dessa conjuração vai ser a cobrança do imposto da derrama e a intensa fiscalização, tá? O que os conjurados objetivavam, né, é a emancipação política, tá? Em alguns casos, em alguns integrantes do Brasil, em outros, né, de Portugal e do Brasil, certo? Aliás, do Brasil, de Portugal e de Minas, do Brasil e de Portugal. Emancipação política, fim do monopólio da exploração dos diamantes, né, e de ouro também, não queriam que Portugal tivesse mais esse monopólio, e principalmente o cancelamento de dívidas, certo? Eram muitas dívidas e criação também de uma universidade. Quem fazia parte desse movimento, né? Os membros dos corpos de ordenança, eram uma espécie de militares, certo? Padres, né? Ou seja, a igreja, tá? E pessoas da administração colonial, tá? Uma coisa importante, esse movimento foi elitista, tá? Então você tinha pessoas que tinham terras, o próprio Tiradentes, né, vai ser apontado como líder. Vou passar um carro agora, tá, pessoal? Esperar passar, se vocês ouvirem alguma coisa aí, vai ser
passou. Então, vai ser um movimento elitista. O próprio Tiradentes, ele vai ter aí terras, né, propriedades, ele vai ter escravos também. Tá? Embora dizia que ele era um dentista, claro, mas ele tinha propriedades também, certo? Por isso vai ser elitista, não vai ter participação popular, certo? E aí, depois de muita discussão, né, todo ano o imposto de derrame era cobrado, né? Só que a administração de Minas Gerais vão acabar descobrindo, tá certo? E a partir do momento que eles descobrem também que o início do movimento, né, armado vai ser no momento em que fosse cobrada a derrama. Então, esse chefe, né, do governo, ele vai adiar a derrama, tá, para tomar outras medidas. Com isso, o Tiradentes ele vai ser o grande propagandeador desse movimento. Ele vai, por exemplo, ao Rio de Janeiro, né, fazer uma propaganda, arrumar mais integrantes para o movimento. Com a ida dele ao Rio de Janeiro, ele encontra o Joaquim Silvério, né, e conta todos os seus planos. E aí o Joaquim Silvério vai delatar, vai ser o grande delatador. Ele vai pedir em troca que suas dívidas sejam perdoadas, certo? E aí os integrantes vão ser presos, né? Uns vão ser degradados depois de 3 anos de julgamento, de investigação. O Joaquim Silvério aliás, os outros integrantes vão ser presos. Só o Tiradentes vai ser condenado à morte, né? Vai ser enforcado, vai ser esquartejado, né? Sua cabeça vai ser colocada, né, na cidade para que todos vejam que não é para se opor ao governo português, à coroa portuguesa. Tá certo? Ele foi enforcado. Porém, essa revolta ela foi conspiratória, ela não sai do papel, certo? Quando vai iniciar um processo armado, vão ser descobertos, né, e vão ser totalmente dissipados, né? Então, ele não vai sair do papel. Algumas contradições dessa revolta, né, dessa conjuração ou inconfidência, né? Tem até aqui uma anotação que eu fiz, tá? Inconfidência vai ser a visão dos portugueses. Inconfidência quer dizer que você é um traidor, tá certo? Você comete traição, por isso que é Inconfidência Mineira, mas numa visão aportuguesada, né, dos portugueses. Conjuração já é mais uma visão dos próprios integrantes, tá certo? Eles estavam ali fazendo uma conspiração, estavam debatendo ideias, eles estavam criando um movimento para lutarem por seus direitos, né? Embora tenha sido elitista, mas estavam lutando pelos direitos deles, tá certo? E uma coisa interessante é que o movimento não discutia, né, o fim da escravidão. Ou seja, eles tinham um ideal iluminista, mas ao mesmo tempo a liberdade, né, a democracia, né, era apenas para a elite, né, para quem tinha minas, né, exploração de minas, para quem pagava esses impostos, certo? Por isso que ela também não vai ser popular, né, não vai ter uma grande diversidade, vai ser apenas elitista, certo? E aí, com a morte do Tiradentes, né, vai haver a criação do feriado, mas só com a proclamação da República, tá? Lembre-se disso. Então, o Tiradentes, por exemplo, ele vai ser assemelhado com Jesus Cristo, né? Ele vai ter barba, vai ter cabelos grandes, tá certo? Só que, se a gente pensar naquela época, os presos eles tinham seus cabelos cortados, sua barba feita, né? Raspada. Então, assim, principalmente porque podia dar piolho, né? Eles poderiam, por exemplo, se enforcar com o cabelo ou enforcar um outro preso que estivesse na cela com eles. Então, com a proclamação da República, vai ter a necessidade da criação de heróis, né? E o herói da República, né, vai ser o Tiradentes, né? Porque ele já tinha esse ideal, né, e foi apontado como líder do movimento já ali no fim do século XVIII. Certo? Por isso que ele vai ser retratado como barbudo, cabelo grande, certo? Porque a República necessitava que se tivesse um herói, né, e se tivesse também essa propaganda para que a população apoiasse a República, certo? Por isso que ele vai ser pintado assim, né, vai ser propagandeado assim. Então é isso, né?
A gente vai ver apenas aqui a conjuração mineira, depois a gente vê a conjuração baiana. Na próxima aula vou passar a atividade no chat, então preste atenção, tá? No chat. Qualquer dúvida também coloquem lá que eu respondo depois, ou na mesma hora, tá certo? Então, próxima aula a gente vê a conjuração baiana, a gente corrige a atividade que eu vou passar, tá certo? Então, até mais e boa tarde.